Estamos de volta ao programa. E Fabenda não, eu vou pegar de volta pra ti, tá, Guilherme? Tá, obrigado. Você quer de volta ele? Eu quero. Tá te fazendo falta? Vai, então traz o fala. pano pra gente, Anne. A Anne veio aqui, ela simplesmente pegou o pano do Guilherme. Obrigado. Obrigada, Anne. E levou embora, isso não se faz, né? Isso não se faz. Nossa receita de hoje, uma receita leve, suave. Fácil, rápida. E a gente vai estar, então, fazendo uma boa continuação. Vamos relembrar o pessoal aí o que aconteceu na tua última participação? Vamos lá. Primeiro programa foi na segunda-feira, foi legumes ao forno com peito de frango recheado com manteiga de ervas, isso. E o que acontece? Geralmente sobra os legumes, o frango dificilmente sobra, mas sobra os legumes. Aí o que acontece? Você não dá pra consegue, descartar, não dá para né? descartar e assim, geralmente esquentar para comer novamente não. Não tem muito sabor. 3 dias na geladeira é o suficiente que ele vai aguentar sem estragar. Então o que acontece? Em seguida nós vamos dar continuidade desse prato, vai ser picado tudo e feito um molho, até com as aparas de frango, Carol, que sobraram. Como nós só utilizamos o peito de frango, então foi tirado todas as aparas, então os pedacinhos foi picado. Mas... E aí, esse vai ser o prato principal. Mas prato você trouxe principal. uma saladinha pra gente já começar o prato de hoje. Uma salada Isso. diferente. Que geralmente a gente fica naquela de salada, sempre folhas. Olha, folhas. sinceramente, eu não consigo mais olhar o prato de salada na minha casa. Aquela história da alface com a rúcula, com o tomate picadinho, aquilo não me apetece mais. Então, o que acontece? Esse final de ano agora, eu conheci essa saladinha com uma dona de casa. Ela falou assim, olha, sempre tem aquela fruta que não também consegue terminar de comer, um melão inteiro. Geralmente ele estraga, vai pro lixo. Aí a ideia o que foi? Peguei os melões, piquei. Aqui dentro tem... Pedaços grandes, em pedaços grandes. Para você, uma garfada é o suficiente. Aqui dentro tem coco ralado seco. Aí eu hidratei eles com o leite de coco. Ele deu uma cremosidade. E o que acontece? Aqui eu simplesmente vou acrescentar no melão. Sem tempero, sem nada. Sem nada. É coco ralado e leite de coco. Exatamente. Aqui eu vou misturar. Você pode simplesmente servi-lo dessa forma. Para os seus convidados ou restaurante, qualquer forma. Ou você pode acrescentá-los também em cima das folhas. Você pode colocar alguns tomates, alguma coisa assim, detalhe. Isso vai incrementar a minha salada. O que acontece? Daí você foge do vinagre, você foge do azeite. Mas sabe o que eu descobri? Porque daí eu fui buscar essa coisa do tempero, Guilherme. Daí entrei lá na internet, nossa tradicional internet, que ajuda muito a gente. E lá tinha um molhinho super básico de você fazer em casa, que é de mel, aceto balsâmico, um pouquinho de sal e azeite. Sim. Aquilo fica uma maravilha. Você pode guardar dentro de um potinho e ir usando durante a semana. Que o azeite conserva, né? Ele faz uma película e não vai deixar estragar, bolorar. Tudo de bom. Vamos ao nosso prato principal? Vamos guardar esse aí? Vamos lá. Daqui. Esse aqui daí a gente experimenta todos juntos. Isso, vamos lá. Vamos trazer o restante dos ingredientes. Como é o nome do nosso prato? É uma massa com frango ao curry e legumes. Tá aqui os legumes que a gente, na verdade, não conseguiu consumir tudo na última receita. Isso. E agora eles estão aqui reservados. Exato. Antes de começar, eu vou colocar a massa para cozinhar, que ela demora em torno de 8 minutos. É a massa tradicional que aquela dona de casa está acostumada a usar. Perfeito. E aí a água está Eu sempre espero ferver a água, porque a temperatura da água salgada, ela demora mais para chegar em ebulição. Então, por isso que eu espero ferver a água e depois acrescento pôr o sal. Exatamente. Tá. Aí agora a gente vai fazer uma medida de quanto? Aqui tem um pacote de massa, aproximadamente 400 gramas, para essa quantidade que tem de legumes e frango, que está até na tela para o telespectador. Um pacote dá para quantas pessoas, Guilherme? Olha, depende da fome das pessoas, né? Geralmente, assim, uma família, 4 pessoas, geralmente é a quantidade exata. Aí, o segredo da massa... É não amassar, como eu tô fazendo. É não quebrar. Não, mas é assim, ó, durante os 30 primeiros segundos, você vai soltando a massa. Você só vai levantando e vai soltando ela. Sem azeite. Sem azeite. Eu não tenho costume de usar o azeite, justamente por isso. Eu não tenho tanto costume de usar muita gordura nas comidas que eu preparo. Isso é ótimo. Então, uma das coisas já começa por aqui.
É igual às vezes as pessoas falam, nossa, você vai na pizzaria, come a tua muita... mãe continua colocando óleo no macarrão. Minha mãe, minha avó, toda Não a é? torcida do Corinthians. Tá certo. Enquanto essa massa vai cozinhando, quanto tempo? Em torno de 7, 8 minutos. Certo. Isso, eu quero ela bem al dente. Tá? E aí, enquanto ela tá cozinhando, a gente tá fazendo o prato. É Exato. o tempo dela cozinhar e a gente terminar? Exato. Então vamos ver. Vamos lá? Vamos. Aqui eu vou temperar ela, o frango com um pouquinho de sal. Tá? E um pouquinho de curry indiano. Adoro. Eu não gosto... acho um casamento bem... Eu gosto de utilizar bastante o curry. Ele não vai dar o sal, no caso, né? Ele vai dar o tempero especial. E quando eu tô utilizando o curry, se eu não tô usando uma luva, eu gosto de usar uma colher. Porque ele não sai da mão, ele né? encraca nos dedos, ele fica bem complicado, assim, depois pra tirar. Ele vai ter um pigmento, é mais difícil que o coloral. Exato. O processo dele de preparo é bem semelhante. Bem assim. parecido, é? De onde veio o curry? O curry é originário da Índia, é uma especiaria E é uma indiana. semente, é o quê? É uma semente, exato. Vamos lá. Faz bem? Toda especiaria ela faz bem, é como a pimenta, ela ajuda no processo digestivo. Então ela ajuda a pessoa que quer emagrecer, ele ajuda no processo de emagrecimento. Tanto quanto o curry, a canela, o cravo. Então isso é... Adoro tudo isso. Por isso que a comida indiana é uma comida bem saborosa, assim, bastante, as pessoas procuram bastante. Porque não é pelo fato do sabor. Muito diferentes. E Você as come uma coisa, você qualidades, sabe que né? não tem outro alimento que você vai comer e vai ter o mesmo sabor. Exato. Tu sabe da onde tá vindo esse sabor. Esse frango agora, então, a gente vai só saltear. Isso, a gente vai, na verdade, não vai nem só vai selar ele. Saltear Com aquela mesma manteiga? com a mesma manteiga que nós utilizamos no começo, no primeiro sobrou, programa. então, e eu posso estar usando. Para quem não Pode. pegou, aqui essa manteiga é só uma mistura de manteiga na temperatura ambiente com muitas ervas, né? Isso. Ervas in natura. Tomilho, alecrim, salsinha, tudo aí misturado. Enrolou num papel filme, deixou na geladeira, voltou à consistência de manteiga. Olha só que Exato. legal. Tu pode usar ela também no pão, qualquer coisa que for utilizar, aquela torradinha que tu vai utilizar na Eu casa. só tô dando sabor para minha manteiga, Exato. só isso. Perfeito, somente isso. Pré-aqueci a panela, acrescentei um pouquinho só da manteiga. Aí eu vou esperar essa manteiga derreter Isso, para poder colocar o frango. para poder colocar o frango. Aí eu Os vou selar. legumes, na verdade, eles já estão cozidos, Eles né, estão Guilherme? prontos, Porque exato. eles já estiveram no forno, enfim. Só que como eu vou utilizar o miolo da abobrinha Tá ali o miolo, ó, a gente tinha usado só a casca. e eu vou utilizar também o talo do brócolis, Por que o talo do brócolis, Guilherme? porque é onde se concentra a maior parte das vitaminas, nutrientes do brócolis, e geralmente a gente joga fora. Eu poderia ter colocado ele aqui também, só que a ideia realmente era guardar ele para mostrar para dona de casa que dá para reaproveitar, não simplesmente só usar direto ele. Aí eu vou picar com uma abobrinha e vou incluir ali Vou nesse incluir. mesmo processo. Enquanto isso Bom, eu vou manteiga começar a derreteu. selar o frango. Uma quantidade que ele fique distribuído nessa panela, essa é a escolha da panela que eu devo fazer? Exatamente. E assim, ó, coloca um pouco e espera. Porque como ela tem que estar em alta temperatura para selar o frango e não eliminar o líquido que tem dentro, se eu colocar todo o frango ali Vai dentro, dar água. ele vai esfriar a panela e vai soltar o líquido. Então sempre coloca pouquinho em pouquinho. Colocou, agora coloca mais um pouco. Olha, esse segredo eu não sabia não. E sempre acontecia mesmo. Isso vale pro camarão também? Camarão é mais difícil ainda, né, Principalmente. Guilherme? O camarão eu não gosto de usar nem nada de óleo, manteiga, nada. Simplesmente, ó, aqueço bem a frigideira ou a panela e coloco o camarão. Se eu usar uma panela ou uma frigideira é a mesma coisa? Mesma coisa, só o fato da altura dela, com E quantidade. a sujeira que a gente faz na nossa cozinha. Também. Deixa eu verificar só a massa aqui. Eu brinco lá em casa que eu disse que eu vou jogar todas as frigideiras fora. Porque é complicado, hein? Você fazer uma fritura dentro de casa. Dentro de casa não quer mais esse tipo de coisa. Mas hoje a gente descobriu que na panela pode ser feito também. Exato. Menos a tampa, né? A tampa ela vai abafar. Então o que é para estar evaporando, ela vai ficar ali dentro. Daí vai fazer mais vai água. suar a tampa e vai cair o líquido ali dentro. Tá. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Como não tem, vai cozinhar, na verdade, vai fazer um molho aqui, não com muito líquido, não tem problema eu estar colocando depois, porque ele vai acabar cozinhando totalmente o frango. Tá. Tá? Deixa eu só A tua colher? a minha colher. Vou pegar outra. outra aqui.
de baixo. Isso. Então agora, opa, a gente coloca Agora eu coloco o todo o restante do frango. Esse limão ali, pra que ele vai servir, hein? Esse limão é o toquezinho final, onde eu vou, ao invés de usar queijo parmesão, eu vou estar utilizando raspas de limão siciliano. Eu brinquei com ele, muito parecido, né? Um queijo ralado com a raspa do limão siciliano. Verdade. Então, enquanto ele está selando aqui, A gente só vai poder acrescentar aqueles legumes ao molho quando o estiver frango já selados estiver aqui. Exato. pronto. E o brócolis tu vai cortar em picadinhos como abobrinha? Isso. Certo. Então, A eu gente- só vou finalizar aqui, assim que o frango estiver selado, a massa eu já estou tirando. Eu vou fazer um intervalo pra gente chegar nesse ponto. A gente Perfeito. consegue, será? Consegue sim. Então tá, a gente vai fazer um intervalo para esperar esse franguinho chegar no ponto e acrescentar todos os legumes da nossa receita de hoje. Maravilha. Não sai daqui, a gente volta já.